gente vai retomar agora, nós vamos começar nosso terceiro painel do dia, dessa vez sem coffee break, vamos seguir direto. Antes de começar o painel, só queria fazer aqui a retificação da informação do nosso quiz. A resposta era B, são 106 bilhões de previsão de faturamento para o e-commerce em 2020 no Brasil. Tivemos um problema técnico na resposta, vou brincar que é miopia, eu não consegui enxergar direito a resposta, mas ela já está dada e corrigida. No mundo digital também é importante enxergar direito. O terceiro painel, eu acho que é o que está mais em voga nesse momento da pandemia. O que fazer sem um serviço de entrega? E a galera aqui da produção é testemunha disso, porque estão desde cedo montando esse evento e o almoço foi pedido pelo iFood, no intervalo de um painel para o outro, e queria dizer que está todo mundo satisfeito, chegou quentinho, no horário, então já é o painel só foi possível continuar graças ao serviço de entrega. E para discutir esse assunto, está aqui o André Pandolfi, da Alma Viva, conosco, o Arnaldo, que é diretor de CX da iFood, e o Bruno, que é diretor de CX da Estrela. Falei, esse painel aqui é sempre mais leve, porque estamos falando aqui de serviços que trazem alegria para os consumidores. Então, a experiência do cliente sempre positiva no final, né, gente? Seguindo o mesmo roteiro que a gente seguiu nos outros, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem, começando aí pelo André, depois o Arnaldo e depois o Bruno, e na sequência a gente vai abrir o debate com os nossos temas. Legal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Arnaldo, Bruno, Miguel e todos que estão participando aí dessa plenária. Queria agradecer a Miriam pela oportunidade de estar participando aqui, toda a organização do evento, nesse momento tão atípico aí que todos estão passando, né, e tão desafiador e tão enriquecedor também para todos nós, né, como profissionais, como pessoas. Acho que essa fase está trazendo muitos ensinamentos e muita preparação para o futuro de todos aí. Queria agradecer a todos e passar aí para o Arnaldo e para o Bruno também se apresentarem. Fala pessoal, tudo bem? Miguel, Bruno, André, Miriam, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu estou no iFood, completo agora esse mês, em setembro, 2 anos. Tenho o privilégio de ter passado por algumas fases e muito orgulho de trabalhar com um time muito lindo dentro do iFood para tentar melhorar a experiência dos nossos clientes. E os nossos clientes são os nossos clientes que compram, os nossos entregadores e os nossos restaurantes. A gente sabe que ainda, isso que nos motiva é saber que tem muita coisa ainda pela frente para ser feito. Que bom que vocês tiveram uma boa experiência hoje, espero que bom que a maioria tem, mas quando não tem, a gente também tem que estar lá para atuar e corrigir o que tem que ser feito. E o que nos motiva é isso, saber que a gente tem muita coisa pela frente para melhorar e para avançar, mas muito orgulhoso do que a gente já fez até agora. Então, feliz em poder compartilhar o que a gente vem passando, principalmente nesse momento, lá dentro do iFood. Então, obrigado e é um prazer. Miguel, boa tarde. Arnaldo, André, todo mundo que está assistindo. É um prazer novamente, né, estar por aqui. Acabei entrando nos 45 do segundo tempo. E acredito que eu tinha um palestrante, ele teve algum problema, não pôde participar, a Miriam me convidou e você sabe que para a Miriam a gente não diz não, tá? Dá má sorte, é má sorte, não pode falar não para a Miriam. Eu estou na Estrela há 19 anos, cuido de toda a parte de relacionamento com o cliente, só que eu tenho várias atividades também profissionais que fogem um pouquinho da Estrela. Eu tenho uma empresa de consultoria que eu atendo algumas empresas. Eu queria contar uma novidade aqui em primeira mão para vocês, acho que o Arnaldo vai gostar e para poder usar também na empresa. Eu e o Ricardo Pena, nós abrimos uma startup de mapeamento de jornada do cliente, totalmente gratuito para os profissionais, que é o peopleexperience.com.br. Pode chegar lá, se cadastrar, ad eternum, free, para todos os profissionais da área.
E é isso, estou aqui tentando contribuir um pouquinho com esse painel. Tenho certeza que vai ser bacana para todo mundo. Obrigado aí aos três. Obrigado em especial ao Bruno aí por estar nos ajudando nessa chamada de última hora. E queria pegar, já que você falou da empresa de construção de jornada do cliente, queria pegar esse gancho aí e perguntar para os três o que vocês estão enxergando com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, o que mudou no perfil do cliente, o que mudou no hábito de consumo desses clientes, como é que vocês estão enxergando isso? Adolfo, quer começar? Legal, com certeza, Miguel. Bom, eu acho que antes de falar de consumidor, o que mudou dentro das empresas que a gente trabalha, né? Eu acho que essa experiência do home office que todos estão participando, em especial as operações de contact center, está sendo bastante enriquecedor para todos, porque, por exemplo, eu vi até que a Adria falou um pouquinho da Atento no painel anterior. A Almaviva também hoje tem praticamente 60% das operações em home office, né? Assim como eu tenho certeza que iFood e Estrela também estão trabalhando numa modalidade bastante desenvolvida nesse caminho. E eu acho que o primeiro desafio é como gerenciar essa galera em home office, né? A Almaviva até já tinha uma experiência boa com isso, porque a gente já tinha uma operação grande de home office antes, mas eu acho que primeiro como que a gente gerencia esse pessoal, que tipo de ferramentas, que tipo de processos de gestão que a gente teve que potencializar e se reinventar para poder atender em meio à crise, né? Então, acho que o primeiro passo de mudança foi esse ambiente, né, que sinto que hoje as empresas estão mais estabilizadas nesse controle. E agora entrando um pouquinho mais na resposta da pergunta especificamente, assim, o que mudou foi tudo, praticamente, né? Porque antes a pessoa ia na agência, no banco, ia comprar um chip na loja de celular, ia comprar uma comida no restaurante. E tudo isso, nesse processo, forçadamente acabou tendo que migrar para o remoto, né, para os canais digitais, né, que a gente sempre falou muito de transformação digital, de home based, de bot, de chatbot, enfim, tudo que tinha inteligência artificial no contexto. E é engraçado porque antes da pandemia a gente falava muito que estava implantando, alguns falavam que já tinham, e agora todo mundo foi forçado a, de fato, fazer isso, né? E o comportamento do consumidor forçou a gente a ter que fazer isso, porque o consumidor que antes ia na agência para poder pagar uma conta, para poder fazer uma abertura de conta, obrigatoriamente ele teve que migrar para dentro do digital, porque não tinha mais agência aberta, né? E é interessante aqui na Almaviva, a gente tem clientes dos vários segmentos e a gente percebeu claramente mudanças no comportamento dos consumidores, né? Por exemplo, a gente tem uma instituição bancária aqui, que antigamente a gente tinha mais ou menos 1,5 dúvidas por chamada. Na época da pandemia, desde março até maio, junho, a gente pegou uma fotografia, ainda estamos na pandemia, né, mas principalmente no começo, que foi quando tudo era muita novidade, esse 1,5 dúvidas por ligação viraram quase 3 dúvidas por ligação, né? Então, você percebe que a pessoa começou a estimular ainda mais o canal remoto para poder trabalhar, né? Outro cliente que a gente tem aqui, do segmento de telecom, também praticamente 1 milhão de pessoas que iam nas lojas comprar chip, nos ligaram aqui para ver como é que resolvia a questão do chip, né? E é interessante porque a gente obrigatoriamente tem como resolver aquilo naquele momento, né? E a gente foi mapeando, foi ajustando em parceria com os nossos clientes, vendo formas alternativas de conduzir demandas que eram atendidas lá, agora aqui remotamente. E um ponto interessante, Miguel, que a gente percebeu aqui também, as demandas que antigamente eram resolvidas nas lojas, ou nos restaurantes, ou nos bancos, e vindo para o remoto, a gente começou a mapear novos motivos de chamada, né? Porque tinha muitos motivos de chamada que eram muito pequenos aqui no call center, quando as lojas estavam abertas. E na medida que as lojas fecharam, aquelas dúvidas que o pessoal geralmente só levava lá presencialmente, começaram a repicar aqui para dentro do call center, né? Então, a nossa área de qualidade teve que colocar uma atenção especial. A gente usa bastante ferramentas, Speech Analytics, etc., para nos ajudar,
Mas, para, de fato, aquilo que só praticamente acontecia de dúvidas dentro do presencial, a gente teve que não só ouvir a dúvida, como ter solução para aquela dúvida, e num ambiente onde as empresas também estavam se reorganizando, né? Porque eu me lembro bem do começo da pandemia, lá em março, abril, era interessante, porque às vezes você precisava resolver um assunto em determinada empresa, e a galera estava toda meio espalhada em home office, o sistema estava travado, tal, você não conseguia fazer fluir muito bem os assuntos, né, e os clientes demandando, né? Então, eu acho que, resumidamente falando, o que eu percebo de mudança de comportamento foi justamente isso, né? Aquilo que o cara resolvia pessoalmente, vem para o virtual, vem para o remoto, né, canais digitais, internet e telefone, que é o nosso mundo remoto aqui, e a gente foi forçado a dar vazão de modo a garantir que tudo que ele resolvia lá no presencial fosse resolvido aqui no remoto, né? E um dos pontos também que a gente percebe, a dificuldade, né, que algumas pessoas têm para poder entender esse mundo, principalmente pessoas de mais baixa renda e pessoas mais idosas, né? Então, eu acho que o contact center e as empresas como um todo, elas têm um desafio e têm um processo de inclusão digital. Se fala muito de inclusão digital em vários aspectos, mas eu digo inclusão digital daquele cara que antes não ia no digital, que agora obrigatoriamente ele tem que ir, né? Então, acho até um processo bastante enriquecedor, né? Um trabalho muito rico que os operadores de atendimento, os analistas e as pessoas que trabalham remotamente estão fazendo, de educação digital mesmo, né? De fazer as pessoas conseguirem resolver seus problemas por canais que antigamente, muitas vezes, ele nunca nem tinha ligado, né? É isso, Miguel. Então, eu colocaria dentro desse contexto, né? Eu sei que a gente tem um tempinho limitado aqui, então eu quero respeitar e passar aí também a resposta para o próximo participante, que eu acredito que é o Arnaldo que vai colocar. Obrigado, André. O Arnaldo agora vai dar sequência mesmo, e o Arnaldo, que eu acho que é quem vive mais fortemente o tema do nosso painel e que pode nos falar aí qual foi o impacto na mudança dos hábitos dos consumidores na pandemia. Sem dúvida. Eu não sei se a palavra é a mudança do hábito ou se é uma mudança de expectativa, e eu não consigo falar de várias indústrias, tá? Eu vou me ater aqui a falar do iFood, que é onde eu convivi durante esses meses, durante a pandemia. O que a gente percebeu do hábito do consumo, não só do hábito, mas talvez da expectativa ou da maneira como ele olha a expectativa com o food delivery. Vale dizer que a gente terminou o ano de 2019 com mais da metade da população sem nunca ter pedido comida por app, por delivery, não é nem por app, é por delivery. Então, mais da metade da população ainda nem tinha passado por essa jornada. Isso no final de 2019. A gente sabe que esse é um segmento com crescimento bastante acelerado nos últimos meses, e isso, obviamente, se acentuou durante o período da pandemia. Mas o mais curioso é que o que a gente percebeu nesse aumento durante esse período da pandemia é que existiam novas ocasiões de consumo que as pessoas não estavam tão associadas ao delivery. O que eu quero dizer com isso? Não só o almoço, não só o jantar, que eram coisas que estavam muito conectadas ao food delivery, ou principalmente a janta do café da manhã, essas coisas, mas outras coisas começaram a mudar no hábito do consumidor, como, por exemplo, pedir refeição no meio da tarde, pedir refeição no café da manhã. Eram ocasiões e consumos que, para o iFood, não eram tão capturadas antes da pandemia e que sofreram um crescimento bastante significativo durante a pandemia. O grande valor que a gente percebeu é que as pessoas estão encontrando, através do food delivery, não só uma ocasião de consumo para o jantar de sexta-feira à noite, ou para o jantar do sábado, ou para a pizza, mas para várias outras ocasiões. É o açaí do meio da tarde, é o café da manhã, também em outros dias, é o almoço durante a rotina de trabalho. Então, para a gente, se eu fizer, além do aumento de volume, se eu trouxer algo que gere valor para vocês aqui nessa discussão de que é diferente do que a gente viu de mudança,
está muito conectado a essas novas ocasiões de consumo. Sem dúvida alguma, esse hábito que existia muito tímido passou a existir de uma maneira bastante mais importante agora, depois da pandemia. Outra coisa também que nós percebemos é que a expectativa do consumidor ela era muito associada à relação financeira, né, de pedir no delivery, né? Então havia muita comparação de do preço ao pedido delivery versus ao fazer essa comida na minha casa, ou então comprar e comer presencialmente. E a gente percebeu que durante a pandemia existiu obviamente, claramente as pessoas deixaram de ter algumas opções, né, e precisaram ou consumir do delivery ou então produzir nas suas próprias casas, mas a gente percebeu que a palavra de ordem que aconteceu foi confiança. Os consumidores realmente escolhem as opções escolheram as opções durante a pandemia da onde eles realmente tinham confiança na relação do consumo. Então, marcas que conseguiram fazer isso de maneira bem acentuada e que conseguiram trazer isso, ou entender essa dinâmica, eu vou trazer um exemplo aqui. A gente percebeu que existia uma necessidade do consumidor fazer o consumo do pedido sem contato. Então, a gente viabilizou via tecnologia uma entrega que pudesse acontecer sem contato durante a jornada do cliente. Então, a gente identificou alguns pontos dos nossos clientes que poderiam gerar mais confiança e garantir esse processo de confiança para que eles se sentissem mais tranquilos. Porque deixou de ser uma preocupação exclusiva a parte financeira e de preço, obviamente que ela continua ainda presente no hábito do consumo, sem dúvida, mas o aspecto confiança ganhou um valor impressionante, embalagem, e aí confiança tem uma série de coisas, né? Embalagem, manuseio dos produtos, como que aquilo é preparado, coisas que antes nem sempre eram a primeira preocupação do consumidor. Então, são esses os pontos que a gente mais identificou que foram os novos hábitos das alimentações durante o dia e principalmente o viés da preocupação com segurança. E óbvio que a gente sempre fala de clientes no iFood, não só são os nossos clientes que compram, mas também os entregadores e os restaurantes, e aí cada um com o seu nível de preocupação diferente, né? Os restaurantes, por olhar e identificarem no iFood como a sua fonte de continuidade dos seus negócios, uma vez que o salão, que a grande parte das suas vendas teve que ser fechado, e para os entregadores também foram quem conseguiram viabilizar para que isso efetivamente acontecesse. Então, cada um deles com o seu consumo, com o seu viés ajustado durante esse período de pandemia, mas muito mais conectado a todos eles em comum a um aspecto de segurança e confiança muito forte que a gente não via anteriormente. Legal, Arnaldo, obrigado aí pela explanação. Bruno, eu queria pegar só um link do que o Arnaldo falou, que ele falou que o pedido dele é no café da manhã, almoço, lanchinho da tarde e jantar. No seu segmento, eu imagino que essas datas sejam mais alongadas, né? Natal, Dia das Crianças, Páscoa, aniversário. Como é que é essa mudança de hábito numa situação diferente? Legal, Miguel. Eu achei que o André e o Arnaldo já abordaram bastante aspectos que ocorreram durante a pandemia em relação ao comportamento dos clientes. Então, vou contar um pouquinho aqui do nosso lado. A Estrela é uma fabricante de brinquedos muito tradicional, 83 anos. No mercado, uma das marcas mais icônicas desse país. E o nosso segmento, ele é totalmente afetado pelo Dia das Crianças e pelo Natal, ou seja, nós somos totalmente sazonais. Quase todo o faturamento, 70%, é no segundo semestre, e o primeiro semestre é um semestre mais de planejamento e tudo mais, que se vende muito pouco. Faz 4 anos que a gente tem a modalidade D2C, né? Então a gente faz a venda direta para o consumidor via e-commerce. E está tudo certo, né? Estamos ali com o e-commerce está indo bem, mas tudo dentro da normalidade. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, bom, primeiro que a gente só ouviu coisa ruim, né? A gente não ouviu notícia boa.
E quando você só ouve notícia ruim, você também imagina que só vai acontecer coisas ruins com você, com a tua empresa, com o teu trabalho, com tudo. E para nossa surpresa, as pessoas, a partir do momento que tiveram que entrar em lockdown, que tiveram que ficar dentro das suas casas com os seus filhos, principalmente nos grandes centros, que pessoas morando muito verticalizadas, em apartamentos. Então, as famílias inteiras ali dentro de apartamentos, nem sempre grandes, né, nem sempre espaçosos, mesmo que for espaçoso, você está preso, né, você está restrito. E aí a coisa se inverteu, porque os pais, nesse momento, perceberam a utilidade e a necessidade de ter brinquedo em casa, de ter jogos em casa. Ou isso, ou a criança ia ficar sem atividade ou só no videogame, né, multitela, né, videogame, desenho, escola, né, porque a escola foi para a tela também. Isso é muito ruim, de verdade. Mas é o que temos, né? E aí os pais pegaram isso para si e falaram, peraí, eu tô com mais tempo para os meus filhos em casa, estou com eles, vou resgatar. E aí a Estrela tem toda a questão de memória afetiva. Então eu vou lá comprar um banco imobiliário, eu vou lá comprar um detetive, eu vou lá comprar um cai não cai. As pessoas começaram a resgatar os seus brinquedos de infância e trazendo para dentro de casa. Não só falando de Estrela, mas em abril, o E-Commerce Brasil soltou uma pesquisa de que o mercado de brinquedos no e-commerce cresceu 440%, 450%. Né? É um mercado que raramente aparece nessas pesquisas, porque, logicamente, que o e-commerce movimenta muito moda, acessórios, cosméticos, linha branca, eletrônico, celular. Então, as outras categorias ficam mais escondidinhas. E brinquedo finalmente cresceu ali de uma forma que chamou atenção no relatório. Enfim, essa mudança foi definitiva para a gente ter não só uma demanda muito maior do que o esperado, mas também para gerar uma série de problemas, né? Porque aí nós temos uma demanda maior de atendimento, que não estava previsto, assim como a pandemia não estava prevista também. Nós temos uma série de problemas de produção, porque a gente está em uma escala de produção já definida ao longo do ano, e aí você tem que começar a ver que está dando quebra em estoque e tem que correr para produzir. Então, tudo isso foi uma surpresa para nós e tivemos que equilibrar pratos, né? Vários pratos em apenas 2 mãos. Mas estamos vivos, Miguel. Isso que importa. Está tudo bem. Compre brinquedos. É o que eu estou vendo aí, que efetivamente nós não vamos sobreviver sem serviço de entrega, mas a gente precisa ter um trabalho forte aí atrás para ter o que entregar, né, Bruno? É verdade. Eu vou até fazer uma mudança aqui um pouquinho na dinâmica dos nossos painéis, porque a gente tem aí profissionais com um perfil bastante diferente. O André é muito mais focado em B2B, o Arnaldo e o Bruno mais focados em B2C, mais ligados a esse contato direto com o cliente final. Então eu vou separar uma pergunta para o André, que tem uma experiência grande aí no mercado B2B, na jornada de compras do mercado corporativo. Eu queria perguntar para você, André, com a pandemia, teve impacto na entrega de serviço de atendimento para esses clientes B2B? Mudou a jornada de compra do mercado corporativo? Legal, Miguel. Não, com certeza, né? Eu acho que não só o tipo de atendimento que a gente percebe que mudaram, os motivos de chamada, como eu comentei na pergunta anterior, quanto também, comercialmente falando, a gente recebeu bastante interação de empresas de varejo que buscavam aprimorar esse ambiente de atendimento do e-commerce, né? Que é interessante que algumas empresas elas já tinham vendas online, enfim, mas não estava tão desenvolvido na linha de fato usar isso como canal único. E quando se depararam com a pandemia, tiveram até questionamentos internos, puxa, agora que fechou a loja, o e-commerce não estava muito estruturado, como é que a gente faz, né?
E a Almaviva até nesse processo acabou conquistando alguns clientes novos nesse contexto para ajudar, não só com a parte de atendimento de vendas, né, de atendimento digital, quanto também para apoiar algumas empresas do varejo com ferramentas que a Almawave, com a empresa de tecnologia nossa, tem a dispor aí para operações também de home office. Mas o que eu achei interessante, não só falando do como a gente atende aqui, mas é impressionante como empresas como iFood, né, a Estrela mesmo, nesse contexto, até achei interessante que o Bruno comentou, né, que agora que todo mundo ficou em casa, tem que comprar brinquedo para as crianças, senão fica tudo complicado para administrar. Né? Então, na parte da Estrela, achei interessante esse ponto. Agora, no iFood, é impressionante como o iFood foi fundamental para a vida das pessoas. Né? Assim, eu sinceramente, eu sempre gostei do iFood, mas eu não era um heavy user de iFood. Eu comprava às vezes, a minha filha era mais, mas eu, sei lá, uma vez por semana a gente pedia alguma coisa. Mas nesse ambiente de você ficar em casa, você acaba desenvolvendo a utilização dessa ferramenta assim, de uma forma forte, né? E é o que o Arnaldo comentou, você começa em algumas marcas que você conhece, que você confia, aí você vê lá o cara do iFood chegando com a motinho dele, aí você fala, poxa, como é que eu tomo cuidado para não me contaminar, se para que esse cara tiver com alguma situação de que encostou em algum lugar, enfim, então N preocupações que a gente nesse processo de pandemia teve, né, de receios, dúvidas, etc., e o iFood, de uma forma brilhante, foi conduzindo, foi mitigando as preocupações, né, e, de fato, está tornando a experiência do cliente cada vez mais consolidada e cada vez mais segura. Né? E, obviamente, o Contact Center tem um fator muito importante nesse contexto, né? De conseguir dar vazão a dúvidas, a identificar que, puxa, o cara ficou desconfortável com essa situação, como é que corrige, como é que se posiciona. Né? Então, esse ambiente de interação, desse famoso novo normal, né? Que de normal não tem nada, né? Espero que logo volte o normal, né? Mas esse novo normal, de fato, estimulou as empresas a melhorar de fato. Hoje eu praticamente uso o iFood 2 ou 3 vezes por dia, né? Então, coisa que não acontecia no passado. Então, basicamente, eu acredito que cada vez mais as empresas elas estão buscando a transformação digital para poder atender, e a pandemia acelerou, e uma aceleração que não tem volta, né? Porque daqui para frente, claro, vai acabar a pandemia, se Deus quiser, o mais rápido possível, né? As pessoas vão voltar a almoçar nos restaurantes, vão voltar a ir na Estrela comprar brinquedo, né? Mas esse ambiente estruturado que foi feito nessa fase, com certeza vai fazer com que clientes continuem usando esse canal, né, esses canais, na verdade, digitais para atender de fato, e o atendimento ao cliente é cada vez mais importante nesse contexto, né, porque na prática a gente está entendendo o que o cliente quer e oferecendo opções e sugestões de melhoria de processo. Né. Eu também tive uma experiência muito positiva com uma empresa de varejo bem conceituada, aí, que eu acho que várias pessoas também interagem para compra online de eletrodomésticos, etc. É impressionante, assim, você vai no app, pede, estava lá 2 dias úteis para receber, pô, no dia seguinte já estava aqui, né, e aí, poxa, você quer cancelar, não quer cancelar, aperta um botão, né, então as empresas, as que conseguiram se desenvolver, conseguiram oferecer rapidamente opções, assim como o iFood, assim como a Estrela, assim como essa empresa que até abro aqui, que eu utilizo muito, que é a Magazine Luiza, né, que até eu vi que o Nicolau, que trabalhou bastante tempo lá, estava agora no painel anterior, é uma empresa que eu admiro bastante, e eu uso eles muito para fazer compra online, e é impressionante como, pelo menos as experiências que eu tive até hoje com eles, foram experiências positivas, e percebe-se muito que eles usam o que o cliente pede, o que o cliente pergunta, os defeitos, as sugestões, os elogios, para de fato melhorar a experiência do cliente. Né? E não é à toa que a iFood está cada vez melhor, que Magazine Luiza está cada vez melhor, com certeza Estrela também nesse contexto, está chegando aí o Dia das Crianças, né, o Natal, né, e eu acho que essas boas práticas que as empresas estão se sentindo nesse processo de pandemia, com certeza vão ajudar a Estrela também, mesmo essas empresas que vêm mais, né, em épocas sazonais. Né? Então, resumidamente falando, a importância do contact center e a importância do atendimento ao cliente está cada vez mais elevada nessa fase onde a interação é voz e dados. Legal, André. Acho que é uma visão diferente aí
do mesmo tema, e eu queria te agradecer a sua apresentação, aí, as informações que você nos passou, e a gente vai focar um pouquinho mais aí com o Arnaldo e com o Bruno na questão dos desafios da entrega, por isso que eu falei a gente mudar a dinâmica um pouquinho, a gente vai se focar um pouco mais no B2C, então mais uma vez aí queria agradecer a sua participação nessa primeira parte do painel, e vamos seguir agora com o Arnaldo e com o Bruno. Se você quiser Legal. fazer um fechamento. Ô, Miguel, obrigado aí pela oportunidade. Arnaldo, obrigado pela oportunidade, Bruno. Mais uma vez, obrigado, André. Antes de... Ô, Miguel, deu um delayzinho aqui, você comentou de um fechamento, eu queria agradecer a participação aí do painel com vocês e agradecer pelas informações ricas aí que sempre vem. Eu já participei com o Arnaldo de alguns painéis, o Bruno eu conhecia já, mas a gente não participou de nenhum painel, mas é sempre muito enriquecedor ouvir vocês e o Miguel também aí mediando aí o painel. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos aí. Obrigado, André. E antes até de seguir com a próxima pergunta aí para o Arnaldo e para o Bruno, a gente nesse painel tem mais uma enquete colocada lá no aplicativo, que eu peço que todos acessem o app e coloquem lá, respondam a enquete, coloquem suas opiniões. E a enquete está ligada exatamente ao tema que a gente está falando. A gente queria saber a opinião dos Smarters do que vai acontecer com os serviços de delivery depois da pandemia. Vai ter uma redução, vai se manter no nível atual ou vai crescer? O caminho, se vocês entram no app, entrem na aba painel, discussões, e vocês conseguem responder aí essa última enquete do dia. Seguindo aí, Arnaldo e Bruno, nesse momento de pandemia, com todos os protocolos que foram criados, o que teve que mudar na questão de logística de vocês, desde o pedido do cliente até o pós-venda? Quer começar, Arnaldo? Muitas vezes tiveram que sofrer a operação, né, de geral. Vou te dizer, no iFood, uma das coisas que a gente precisou fazer foi, quando a gente viu a necessidade de uma entrega sem contato, foi questionar o cliente e orientá-lo de como ele deveria fazer isso caso fosse a vontade dele. Sem esquecer que, para ela funcionar, a gente precisa que o restaurante e o entregador também saibam dessa informação. Então, tem um ajuste importante no fluxo do pedido, desde o momento que é fechado, que é finalizado no app do iFood, até como chega essa informação no restaurante e como chega essa informação para o entregador também. Então, talvez uma mudança visual importante é essa. Tem uma outra frente importante que é uma vertical que o iFood vem investindo bastante nos últimos meses, que é a parte de supermercados, que é onde realmente surgiu uma demanda importante depois da pandemia, onde aí não é uma questão de ajuste, mas é uma questão do iFood oferecer um serviço diferente do que já estava acostumado. Então, aqui o ponto é mais conectar e mostrar para o consumidor o quanto ele pode resolver a vida dele fazendo uma compra também de supermercado no iFood e mostrar essa facilidade para ele também durante essa jornada. Falando dos entregadores, assim, o iFood fez um trabalho também super importante de distribuição de EPIs para os entregadores, para que conseguisse oferecer mais segurança durante o processo de entrega, então com álcool em gel e também com máscaras, para que o processo ocorresse não só com segurança para os nossos clientes que compram, mas também para os nossos clientes entregadores. Então essa também é uma iniciativa muito importante. O apoio aos nossos restaurantes também, e aí é um apoio conectado a um apoio financeiro para que eles realmente tivessem uma diferenciação de fluxo de caixa, conseguissem receber antes o dinheiro da venda para efetivamente manterem os seus negócios ativos, também foi outra iniciativa de bastidor importante para a continuidade do negócio dos restaurantes. E quando a gente fala do serviço de pós-venda, que é quando é um atendimento que o cliente precisa, a gente também precisou fazer um ajuste importante.
além do iFood ter tomado a decisão de cuidar de todas as pessoas que fazem parte do processo do pedido, a gente também, obviamente, tem que cuidar das pessoas que trabalham no iFood ou que trabalham para o iFood, né? Então, todos os funcionários e todos os fornecedores que prestam serviço para a gente de atendimento foram migrados para um atendimento em home office. E fazer um ajuste de um atendimento em home office na escala que o iFood tem é uma quebra de paradigma e não é simples de executar. E também foi um ajuste que foi necessário, mas a gente não mediu esforços. É óbvio que a gente sofreu nesse processo até que ele realmente fosse feito e finalizado, mas a gente foi muito transparente com os clientes sobre o que estava acontecendo a cada ajuste que a gente vinha fazendo, e a gente percebeu que existia uma grande empatia nesse momento das pessoas entenderem o que estava acontecendo no mundo e que a gente estava procurando fazer o ótimo, mas algumas coisas poderiam acontecer não de maneira perfeita. Então, assim, na jornada do pedido, na linha do pedido, contei um pouco de cada uma das etapas que sofreram o pedido, mas a equação geral, e o que é mais importante para a gente, foi parar tudo e cuidar das pessoas. Mais importante do que para onde a gente vinha e para onde a gente ia, era o que a gente poderia fazer para ajudar desde os nossos funcionários, dos nossos clientes, dos nossos entregadores, restaurantes, todo mundo que faz parte desse sistema, como que a gente primeiro poderia garantir para eles que eles estivessem em segurança e com menos risco possível, caso isso seja possível dentro de uma pandemia. Mas foi com esse olhar que a gente tomou todas as decisões, que foi o olhar de zelar pelas pessoas. E olhando para trás, olhando para trás agora, eu acho que a gente pode ter perdido uma ou outra oportunidade de negócio, mas zelar pelas pessoas e cuidar ainda mais por cada uma delas tem se mostrado cada vez uma decisão mais acertada que a gente fez durante esse processo. Acho que ela mostra transparência, mostra o cuidado e o zelo que a gente teve por cada um dessas pessoas que fazem parte dessa engrenagem. Então, foi um período de muito ajuste para o nosso negócio, sim, mas que eu vejo com um saldo bastante positivo durante todo esse período. Queria até, dentro do que você falou, acho que parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês fizeram durante a pandemia, porque vocês são linha de frente. Você falou que parte da empresa foi para home office, mas grande parte, e acho que o grande volume da empresa ficou na rua, em toda a cadeia. Desde a pessoa que vai no restaurante trabalhar para preparar comida, até o entregador que leva ela para a gente e de N outros produtos. Então, acho que esse foi um desafio aí que vocês estão vencendo ainda, de forma bastante habilidosa e com bastante cuidado com todos os envolvidos, mas que, de novo, enfrentaram e estavam na linha de frente do problema. Só deixar registrado aí um... Eu acho que só para acrescentar o que você falou, todos sabem que nem o funcionário do restaurante ou o entregador são funcionários diretos, né, do iFood, mas o que vale dizer é que a gente trabalhou muito para criar condições para que essas pessoas conseguissem trabalhar da maneira mais segura possível. Então, sem dúvida, eles fizeram algo que realmente é incrível, que está acima de ser um funcionário, mas criar as condições ou efetivamente fazer com que isso pudesse acontecer dentro do melhor contexto foi o que a gente trabalhou durante todo esse período. Muito legal. Bruno, você já falou um pouquinho lá dos desafios, até da produção, da logística, mas conta um pouquinho para a gente o que mudou nesse processo aí de alocação dos recursos logísticos para atender as mudanças da pandemia. Legal. Arnaldo, parabéns aí pelo trabalho. Eu percebi também nessa pandemia o quanto essas pessoas que operam na linha de frente para o iFood estavam comprometidas, porque ao mesmo tempo que você estava vendo um cenário caótico no país, muito desemprego, essas pessoas estavam simplesmente entendendo o seu papel naquele momento, não só de servir outras pessoas, mas de se manter, né? Porque, infelizmente, a economia deu uma derrubada e talvez
cai um pouquinho mais antes de subir, mas vai subir. Miguel, logística para nós é um negócio complicado, porque a nossa fábrica, onde fica o CD que dispara as encomendas do e-commerce, se localiza no interior de São Paulo, na cidade de Itapira, e lá nós temos poucas opções. Então nós ficamos muito na mão dos Correios, e isso é um gap muito grande, apesar de que durante a pandemia a gente aumentou a nossa malha de transportadoras, né? Então a gente já trabalhava com a Jade e aumentou agora com a Jamef também, então temos hoje um pouco mais de conforto logístico para o cliente escolher o que melhor lhe atende. Até porque os Correios, como acontece quase todo ano, entram em greve nessa época, e a gente já está numa greve bem avançada, 70% do contingente parado, né? E imediatamente, quando deflagrou a greve, vamos cortar a encomenda econômica, que é a UPAC, porque é aquela que eles menos vão priorizar, por experiência própria. Mantivemos o SEDEX, mesmo assim está dando problema com o SEDEX agora, mas não dá para simplesmente tirar, porque aí a gente já está com casos mais pontuais do que gerais, então tem acontecido as entregas, tem acontecido as coisas. Na central de atendimento também teve uma mudança significativa. Bom, primeiro que assim, também foi super de surpresa essa questão de vamos todos para o home office, né? Via de regra, a gente não estava preparado para isso, mas é aquela velha história, né? Você demora 1 ano para se preparar, a hora que precisa ir de verdade, você não está preparado, mas resolve em 2 horas, né? E aí tudo bem, resolveu-se, todo mundo para o home office. A minha equipe está trabalhando super bem no home office, porém, estão com saudades do escritório, estão com saudades de se reunir, de se ver, né? Eu tenho 2 pessoas que estão no escritório, né? Algumas vezes por semana, porque a gente tem uma parte física importante, né? Trocas de produtos que chegam para reparo, etc. E uma das coisas, por exemplo, que a gente se deparou também na pandemia, o cliente precisava comprar uma peça de um produto, ou precisava consertar um produto, e a rede autorizada estava fechada, né? Então, como que eu posso fazer isso, ainda mais numa época em que as crianças precisam brincar? Então, a gente deu uma relaxada nesses procedimentos e passamos a atendê-los diretamente no saque. Então, eu preciso de um peão para o jogo Banco Imobiliário, tal peão. Eu preciso de um dado para o detetive, tal dado. Sem fazer sem colocar muitas barreiras, deixando bem o cliente bastante à vontade, com o menor esforço possível, porque todo mundo estava muito fragilizado. Está, né, eu acho ainda, mas teve uma época que estava muito fragilizado. Eu acho que os sentimentos se misturam, né? Você vê ainda, durante essa greve, ainda tem clientes que simplesmente não entendem. Se você me prometeu, você tem que entregar no prazo. Bom, eu sei que eu preciso te entregar no prazo, mas os Correios estão em greve, você escolheu os Correios. Ok, se não quiser receber, a gente cancela, mas é um assunto de conhecimento geral, né? Mas na pandemia os sentimentos ficam mais aflorados, eu acredito. As pessoas ficam mais ansiosas, comem mais. Quem é que está me assistindo aí? Coloca aqui no chat se não está comendo mais, né? E fazendo exercício de menos e comendo demais. Eu sou um deles. E bebendo também. Mas tudo bem, a gente vai sair bem dessa, com certeza, Miguel. De toda forma, a pandemia ela veio também para chegar nas empresas e falar o seguinte, sai da tua zona de conforto, porque o mercado vai te tirar dessa zona de conforto. Foi muito do que aconteceu, né? Simplesmente de um dia para o outro, né? Acho que lá para o dia 16 de março, acho que foi o dia fatídico, que todo mundo passou por home office, e a gente precisou se adaptar, querendo ou não, a essa nova realidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Lógico que o cliente agora com mais tempo de falar com a gente começou a falar mais, começou a demandar mais sugestões de relançamento, começou a demandar mais reclamações, começou a tirar brinquedo do armário e querer repor peças de brinquedos.
Tudo isso é normal, a gente tem que compreender o momento, compreender o cliente e tentar entregar para ele valor, né? Porque é nesse momento, nessa hora, que a gente, como cliente, quer contar com aquelas empresas que a gente confia. Então, o nosso papel nesse momento é entregar esse valor que o cliente espera de uma empresa que ele confia. Legal, Bruno. Só um comentário aí sobre a resposta dos dois. Eu acho que a gente está falando de mudança de hábito do cliente, o que as empresas tiveram que mudar. Pelo que vocês colocaram, uma mudança de hábito forte foi o aumento da exigência dos clientes. Porque todo mundo sabe o que está acontecendo com a pandemia, todo mundo está vivendo a pandemia, todo mundo está passando por desafios nas suas empresas na pandemia, mas o que ninguém quer é quando ele está em casa, enquanto consumidor, ter qualquer tipo de problema ou de demora. Eu acho que essa exigência aumentou e eu vou brincar aqui, vale um pouquinho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Porque nas empresas a gente está procurando contornar, mostrar as dificuldades, mas quando a gente está em casa, a gente não quer entender, a gente quer receber. E tem que ser o produto que a gente quer, na hora que a gente quer, o mais rápido possível. Eu acho que esse é um desafio que vai ficar. É uma cultura que a gente está criando, é um hábito que a gente está criando nos consumidores e que ele vai perdurar. Antes de entrar na nossa última pergunta, queria reforçar para os Smarters a resposta da enquete. A gente está curioso para saber qual é a percepção de todos aí em relação à dinâmica desse mercado de entrega no pós-pandemia. E falando em futuro, a gente conversou um pouquinho do que mudou de hábito, de como os consumidores estão se comportando. Eu queria já puxar vocês para o futuro. Estamos vivendo ainda a quarentena, estamos vivendo a pandemia, mas já começamos a ter abertura de bares, já começamos a ter abertura de restaurantes, volta gradual ao trabalho. O que vocês já estão enxergando de mudança de comportamento dos clientes nesse momento de transição e o que vocês acham que vai acontecer ao final da pandemia em termos de hábitos de consumo e de processos de entrega? Arnaldo? Boa. Tem uma necessidade importante agora, né? Que tudo bem que a gente está falando aqui bastante de delivery, mas existe agora com a retomada dos restaurantes, do que quer que seja, existe uma preocupação de como esse consumo fisicamente pode acontecer e de forma segura. Então, o que o iFood, como a gente tem pensado nisso, é como que a gente pode participar deste processo junto com os nossos parceiros restaurantes, para que eles possam voltar numa condição onde consigam oferecer segurança para os clientes que vão fazer o consumo fisicamente. A gente foi sempre muito reconhecido por viabilizar o delivery, por viabilizar a entrega chegar, e agora durante a pandemia com segurança na casa dos nossos clientes. A gente agora tem a gente se colocou numa posição importante de apoiar os nossos parceiros restaurantes em como a gente pode gerar valor nessa relação que também é física. E a gente tem um projeto importante que a gente denominou de Na Mesa, que é onde a gente consiga viabilizar uma interação e uma relação de consumo com segurança entre o restaurante e o cliente, que é levar a tecnologia para os nossos parceiros, um pouco do que a gente já fez no processo de delivery para dentro dos restaurantes. Então a gente entende que tem um papel importante que a gente pode também apoiar os nossos parceiros nesse momento de abertura. A gente também entende que, falando no processo de delivery, é normal de que as pessoas estejam ansiosas e que queiram trocar algumas ocasiões que elas tiveram durante o delivery por uma experiência presencial. É normal, isso todo mundo passa por isso,
e é muito óbvio de que isso vai acontecer, de que há algumas que foram substituídas pelo delivery agora volte para o presencial. A gente tem muita convicção também de que aquela parte que eu falei no começo da nossa conversa, de que boa parte da população ainda não conhecia ou não tinha feito uma experiência por delivery, conheceu, vai continuar fazendo desse consumo algo do seu dia a dia. E a gente já percebeu isso através de todos os controles, monitoramentos, indicadores que a gente olha. Então, tem uma parte que é normal, de que as pessoas voltam ao consumo físico, e a gente entende que a gente tem sim um papel importante em apoiar os nossos parceiros em criar um ambiente de consumo seguro nesse momento. Então, também vamos por esse caminho. E na parte do delivery, a gente sabe de que muita gente vai e quer e precisa voltar a ter um consumo presencial. Isso também vai acontecer. Então, para essas pessoas, a gente sabe que as que conheceram uma experiência de delivery, é normal que elas continuem com esse hábito, uma vez que elas conheceram algo de que elas não conheciam antes, e quem já conhecia, obviamente, conheceu novas ocasiões, novos momentos de refeição, ou começou a fazer supermercado que ou não sabia que o iFood fazia, ou não sabia que era possível fazer por aplicativo. Então, acho que tem um pouco de cada uma das frentes que a gente vem olhando, não para o futuro, isso que eu respondi não é para o futuro, mas é para o momento que a gente vive agora, que é o presente. Antes de passar para o Bruno, Arnaldo, só um complemento. Você falou que mudou os horários que as pessoas pedem, que passaram a pedir no café da manhã, passaram a pedir o açaí à tarde, e agora, dentro desse tema que a gente está discutindo, a gente tem essa volta gradual ao trabalho também, está deslocando as pessoas de casa, está deixando parte das pessoas em casa e está deslocando parte das pessoas para o trabalho. Qual é o desafio de se adequar a essa mudança de horário, essa mudança de perfil, essa mudança de público? O que muda para a gente é que, como a gente trabalha com alguns participantes desse processo, eles vão se adequando a isso, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente percebeu que os horários da janta, eles começaram a se antecipar um pouco do que era tradicionalmente durante a pandemia, porque aquele período do trânsito deixou de existir, que era o período de deslocamento do trabalho até a casa. E isso gera um hábito, tanto no restaurante, tanto nos nossos parceiros entregadores que realizam as entregas, de que eles se ajustam aonde está a oferta, né? A questão de ajuste da oferta e da demanda. Agora, a gente vai ter que reaprender com as pessoas voltando ao trabalho, porque existe uma chance de que isso volte ao patamar que era anteriormente. Mas tudo isso são suposições, assim, do mesmo jeito que a gente tinha suposições de quando iniciou a pandemia, a gente tem suposições de que isso vai acontecer agora. Mas nem ninguém tem respostas para isso, sabe? Assim, o que a gente tem que estar é preparado para todos os cenários possíveis. E todos os cenários possíveis significa desde datas importantes, sazonais, de que exigem uma demanda alta, até jantares no meio do dia da semana que passam a ter 1 hora a mais do que tinham anteriormente. E isso, às vezes, a gente percebe que a gente errou, que a gente fez alguma iniciativa que talvez não tenha dado certo, mas o que é mais importante é reagir rápido e resolver rápido e atuar rápido para que isso não aconteça novamente. Então, eu não tenho uma resposta e ninguém tem uma resposta, acho que, sobre como vai ser esse comportamento e esse rebalanceamento. O que eu posso te afirmar é que existiu, sim, um ajuste, mas a volta, eu não tenho claro ainda de como ele vai se comportar nos próximos meses ou nas próximas semanas. É um desafio interessante aí pela frente, hein? Porque, como você falou, você vai enxergar essa mudança e você vai ter que ajustar todos os elementos da cadeia. Vai ter que passar isso para os seus parceiros restaurantes, vai ter que adequar capacidade de entrega. Vão ser dias interessantes pela frente. Vou brincar no painel do ano que vem, já vou deixar essa pergunta aí para você contar para a gente como é que foi superar esse desafio. Boa. Bruno, como é que você enxerga
Você falou um pouquinho já do momento atual, que está vivendo até com a questão da greve dos Correios, mas como vocês enxergam aí no segmento de vocês essa retomada e o que vai mudar nos hábitos e no perfil do consumidor quando voltarmos ao novo normal? Ô Miguel, eu vou apenas complementar, porque eu acho que o Arnaldo foi bem assertivo na exposição dele, e inclusive ele falou uma coisa, cara, muito relevante. A gente está supondo coisas, né? Porque assim, durante essa pandemia me chamaram para participar de umas 2 lives para falar o que seria o futuro, e assim, eu não tenho bola de cristal. A gente pode até imaginar, fazer várias suposições, hipóteses, mas de verdade mesmo, eu acho que eu já errei tudo que eu falei antes. Porque basta você ligar aí, acessar o aplicativo de notícia, acessar qualquer site ou assistir a televisão, e você já percebe que as pessoas querem mesmo voltar ao normal, né? Não tem um novo normal. É um momento diferente, sim, mas elas querem retomar a vida que elas tinham antes. Então você vê, não é raro, praias lotadas, estradas com trânsito, simplesmente porque as pessoas não aguentam mais essa condição de estarem restritas e querem sair. Então, assim, aqui onde eu moro, em São Paulo, os bares estão ficando cheios já, né? Ainda não no nível de aglomeração, mas já tem bastante gente frequentando, já tem bastante gente saindo de casa, né? O trânsito já começa a não ficar mais tão tranquilo como era antes. Uma das coisas que eu acho que não voltam mais, mas o Arnaldo já comentou, é essa questão das compras online, de utilizar aplicativos, de utilizar comodidade dentro da sua casa para você se servir. Tanto o iFood quanto a Estrela vendendo brinquedo, material de construção, né? Porque se você prestar atenção, olha o que tem de caçamba nas ruas. Todo mundo fazendo uma reformazinha, uma coisinha em casa, porque você passou a ficar em casa, passou a ver problemas. E aí você começa a querer mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma pequena reforma. Está acontecendo demais, né? A própria migração das pessoas para o interior, né? Está tendo uma demanda muito forte para cidades aí até 1h30 de São Paulo. Tem valorizado esses terrenos por aí, de condomínios, etc. As pessoas querem mais qualidade de vida. Esse é um ponto legal, as pessoas querem mais qualidade de vida, né? As pessoas querem poder estar próximas de amigos, próximas de familiares. Aquilo que a gente às vezes não valorizava tanto, né? Aquela história de, vamos marcar um café? Vamos, qualquer dia a gente marca. E nunca marcava. E agora a gente sente falta disso, né? Puxa, aquele café, eu gostaria tanto de estar ali com aquele meu amigo, meu colega, meu parente, e não estou, simplesmente porque essa questão da pandemia colocou nós todos numa roubada, simplesmente foi isso que aconteceu. Mas, do ponto de vista de consumo, não volta mais essa questão de e-commerce, não volta mais a questão de iFood. Eu acho que quem experimentou e nunca tinha experimentado antes, que é uma boa parte da população, que se viu ali obrigada a fazer uma compra de e-commerce, obrigada a fazer um pedido de comida, de delivery, essas pessoas perceberam que era cômodo, perceberam que era fácil, perceberam que era seguro. Então, por que eu vou voltar ao estágio anterior? Eu vou deixar de ir ao shopping? Não, tenho certeza que não. Mas talvez a minha ida ao shopping tenha um outro viés. Agora eu já aprendi a pesquisar na internet, agora eu já aprendi a comprar, né? Talvez a nossa audiência aqui fale assim, poxa, mas eu compro na internet faz 10 anos. Não tem problema, eu acredito nisso. Até mais, de repente, né? Submarino, se eu não me engano, é de 2001, se eu não me engano, a fundação do Submarino, o primeiro site de e-commerce no Brasil. Então, veja, a condição de quem está aqui nos ouvindo, que é um pessoal mais esclarecido, que já compra há muito tempo, é diferente do resto do país. Se pegar o número de pessoas que nunca tinham feito compras no e-commerce e fizeram dessa vez, é um absurdo. É uma galera que não estava incluída no digital.
em que foi incluída meio que a forceps, né? O Covid ajudou e agora mudou a relação de consumo dele com as marcas, porque ele pode, essa questão do omnichannel vira um troço importantíssimo. Por que eu vou no shopping e vou pegar a primeira opção que eu vejo? Não, eu vou olhar, vou pesquisar, vou conhecer produto, vou no shopping para testar, para olhar de perto. Se o vendedor tiver uma oferta melhor que no e-commerce, eu compro com ele, se não, não. Então vai ter muita marca que de repente o shopping vai ser mais showroom, né? Tipo o que a Amaro faz, que vocês acabaram de falar com o Wellington. Eles têm as lojas para as pessoas conhecerem e fecharem as compras. Pode ser na loja ou no aplicativo ou no site, mas elas podem escolher receber em casa ou na loja. Então, tem toda essa questão que, por exemplo, a Amaro trouxe há mais tempo e que agora vai ser meio que uma lição de casa para as marcas que desejam atingir esse consumidor. Aí sim, eu acho que um consumidor mais atento, um consumidor que valoriza mais o seu dinheiro, que busca não só o produto mais barato, mas muito aquele produto que me traz um custo-benefício melhor. Inclusive, ele prefere até hoje, eu tenho percebido isso não só na Estrela, mas também falando aí com o pessoal de mercado, né, de e-commerce mesmo, pessoal de via varejo, pessoal grande, que tem acontecido muito isso. O pessoal está buscando marcas mais consolidadas, com uma garantia maior, garantia estendida, tem explodido a venda, porque eu valorizo muito mais o meu dinheiro, principalmente numa época de crise, onde eu não sei o que pode acontecer amanhã, né? Então é isso, Miguel. Acho que eu me estendi demais aqui, mas eu acho que o caminho vai ser por aí. Mas via de regra, está todo mundo querendo voltar ao que era antes, ainda que tenha algumas diferenças. Obrigado, Bruno. Eu queria fazer só uma correção na sua colocação, quando você falou das caçambas com reforma, que é porque nós estamos mais tempo em casa e conseguimos ver as coisas. Tem uma correção, na verdade nesse momento nós estamos reféns em casa e nossas esposas podem falar das coisas que elas viram que nós temos que reformar. Depois eu sei que eu vou ser bombardeado aqui, vão me xingar, mas nesse momento eu me sinto como dizia o comandante Rolim, ele falou, meu passageiro enquanto está no avião ele é um refém para eu mostrar para ele aquilo que eu quiser. Eu estou agora um refém da pandemia em casa e minha mulher mostra que a lâmpada queimou, que o azulejo está rachado, então você tem duas opções. Ou você dá o braço a torcer e manda consertar, ou vai ouvir no dia seguinte que o azulejo está rachado, então é melhor consertar e tocar. Da colocação, acho que de vocês dois, a gente tira aí que está mudando mesmo, nesse momento de retomada, os hábitos do consumidor, que algumas coisas vão ser retomadas, outros hábitos vão se manter, mas que a gente não tem muita certeza de nada. Você falou da questão de as pessoas estarem indo para o interior gradualmente. Precisamos entender se quando voltar ao trabalho no escritório, se elas voltam, se elas vão ficar mesmo nesse home office. Teve gente falando que está indo trabalhar na casa da praia. Quando voltar a aula, essas pessoas vão voltar. Então, acho que tem aí ainda um cenário de incerteza bastante grande. E o mais importante, eu acho que as empresas estarem acompanhando de perto essa mudança de hábito e estarem preparadas para se adaptar rápido, para se adequar de novo, vou repetir uma frase que eu não gosto, mas ao novo normal, mas aos novos hábitos mesmo. Eu acho que tem um desafio grande para todos nós gestores, de estarmos muito perto do cliente e muito alinhado com a empresa para reagir rápido. Antes de passar, nós temos aí uma série de perguntas, a gente vai fazer algumas até por questão de tempo. Mas antes de passar para as perguntas, eu só queria dar o resultado da nossa enquete e acho que tem boas notícias para você aí, Arnaldo. A maioria das pessoas está entre aumentar e manter o mesmo nível de entrega da pandemia. Só 30% acham que vai ter redução, 45% que vai se manter no mesmo nível e 25% ainda acha que vai aumentar. Então, na soma aí, você está com 70% do público achando que o serviço de delivery se mantém e cresce. Então, cenários promissores aí para os próximos meses. Boa.
Eu acho que ainda tem. Eu acho que acho que tem uma frase, tem um ponto importante que eu falei no começo, que é o quanto de pessoas ainda nunca teve essa experiência, né? Que tiveram agora pela primeira vez. Então, você acaba inserindo no mercado pessoas que, por obrigação, teve sua primeira interação com esse tipo de serviço e podem ser potenciais aí usuários com muita frequência. Eu queria emendar até nesse ponto aí, e acho que direcionando até para ti, Arnaldo, uma pergunta do Rodrigo Tavares. Ele está perguntando aqui, será que os o hábitos... Rodrigo não vale. Oi? O Rodrigo não vale, tô brincando. Vale. As perguntas dele sempre são bastante pertinentes e agregam. Ele tá questionando, será que surgiram mesmo novos hábitos ou os clientes passaram a usar serviços que focam na experiência e solução dos problemas? As necessidades sempre existiram e eram parcialmente resolvidas e agora os clientes estão mais exigentes e querem resolutibilidade? Eu acho que... vou falar sobre o iFood, porque isso muda muito de indústria, tá? Para a indústria, mas... primeiro, um abraço aí para o Rodrigo, para responder. Depois, quando eu falei sobre as novas ocasiões que foram geradas no iFood, eu não tenho dúvida de que essa jornada já acontecia, que as pessoas tomavam um café ou que elas tomavam um açaí. O que eu acho que a pandemia proporcionou, e não deve ter, com certeza não tem nada de bom do lado da pandemia, e não tem, mas o que a pandemia viabilizou para esses momentos foram maneiras diferentes de fazer o mesmo consumo. E aí eu acho que algumas indústrias se aproximaram porque algumas opções ficaram muito próximas do que elas já faziam antes da pandemia. Eu poderia falar assim, por que ninguém se especializou em café da manhã? Porque já tinha alguém que fazia o almoço e a janta, assim, é um ajuste rápido para você impactar o consumidor. Então, eu vejo muito pelo lado de que eu concordo de que já existia a oportunidade e a pandemia viabilizou uma jornada por um canal que anteriormente talvez ele era até visto com alguma resistência, porque eu confesso que eu jamais passou pela minha cabeça tomar café da manhã por delivery antes de trabalhar no iFood, não antes da pandemia, mas antes de trabalhar no iFood. E depois que eu fiz isso 1 ou 2 vezes, eu vi que era tranquilo, funciona super bem. Então eu acho que o próprio hábito, através da necessidade de ser feito por um outro canal, quebra alguns paradigmas que a gente mesmo cria na nossa cabeça e que nos limita tanto do lado do consumidor, tanto do lado da empresa, para oferecer algo que em algum momento parecia ser maluco. Eu acho que uma realidade que talvez se conecte a isso, o Bruno já falou sobre isso, e eu acho que conecta um pouco com a pergunta do Rodrigo, é que as empresas fizeram coisas numa velocidade muito maior do que já fizeram anteriormente, o que mostra que é possível fazer muito mais coisas pró-consumidor do que já foi feita em toda a história. Então, assim, talvez em 3, 4, 5 os últimos meses, a gente fez coisas que a gente não tenha feito durante toda uma história. E que a gente tem que olhar para trás e tirar isso como ensinamento e como a gente facilitou e a gente pode continuar facilitando. Acho que tem um exercício importante aí de olhar o que foi feito e o que deveria não, mas o que deve permanecer para sempre. Então acho que tem boas lições aí que às vezes a gente coloca isso com uma cara de facilidade, mas na verdade a gente sempre deveria ter feito isso para os consumidores. Acho que é um ótimo exercício que deve ser feito e a gente deveria aprender com isso. Legal. Bruno, tem uma aqui para você. O Fernando da Inova Fox está perguntando, a partir das lições aprendidas no período da pandemia, como a Estrela pretende mudar seu planejamento estratégico? Obrigado aí, Fernando. Também mandar um abraço para o meu amigo Tavares, que está, inclusive, com a gente lá na SEDA, né? Eu coordeno um MBA de CX, ele é professor lá, e agora a gente está com um curso livre de 15 horas de
experiência do cliente, e o Tavares está como aluno. Então, um orgulho do meu amigo aí, Tavares. Valeu. Fernando, ó, é o seguinte, a gente já está fazendo, né? Já mudou o planejamento, essa que é a questão. É isso que o Arnaldo acabou de comentar. A gente demorava 1 ano para fazer um planejamento, agora a gente faz em 1 semana. Por quê? Porque as coisas mudam rapidamente e a pandemia colocou essa urgência, né? Então, assim, só para você entender algumas coisas interessantes nesse cenário. O e-commerce ele explodiu, né? Então ele está com uma perspectiva de alta, inclusive para o ano que vem vai quase dobrar o seu tamanho. Um e-commerce que hoje ele é ainda novo, né? 4 anos de operação, mas dobrar de tamanho do 4º para o 5º ano é um desafio muito grande. E essa é a expectativa da companhia. Uma outra coisa interessante nesse cenário de pandemia, a gente teve uma alta do dólar muito forte, né? E nós sabemos que tem muitos brinquedos que são importados. Como a Estrela tem 3 fábricas no Brasil, então ela reforçou a produção nacional, praticamente não tem componentes importados, pouca coisa vai chegar importado por conta do dólar, e foco em produtos entre 50 e 100 reais, porque também as pessoas não estão com essa disposição toda para fazer grandes investimentos. Então, veja, se nós temos produtos de qualidade com uma marca que chancela isso e num custo adequado, então a gente está entregando para o cliente realmente algo que é muito valoroso para ele, né? Eu poder comprar um produto de qualidade por um preço que eu posso pagar. Brinquedo da Estrela sempre foi mais caro, porque realmente é uma empresa que trabalha muito certinha, que tem um laboratório do Inmetro dentro de casa, dentro da fábrica em Itapira, faz todos os ensaios ali mesmo, é um cuidado extremo com tudo, e logicamente que isso impacta no preço dos produtos. Mas a empresa conseguiu se organizar de forma a entregar produtos com um valor acessível, por exemplo. Tá? Investimentos no e-commerce, inclusive para a área de relacionamento, que é a minha área, estão saindo, estão acontecendo, e implementações tecnológicas que ajudem com que o cliente consiga informações mais rapidamente no autosserviço, também estão acontecendo, coisas que não aconteceram nesses 4 anos que a gente está e que agora estão se tornando realidade. Justamente por conta disso que o Arnaldo já comentou, acelerou, vamos lá, né? Acho que a gente estava muito ali tocando o dia a dia, esquecendo que tem vida fora das paredes do escritório. E agora a gente está nesse desafio. Então, essa é uma boa notícia. Quem for comprar brinquedo para o Dia das Crianças e Natal vai encontrar Estrela na maioria da sua linha com preços menores. Também startou muito forte a questão de livros. A Estrela tem uma divisão cultural, então livros que vêm com brinquedo agregado, né? Também passou a ser algo demandado bastante pelo consumidor. Então, veja, tudo acabou convergindo para esse momento. E, de verdade, enquanto muita gente está dizendo que esse é um ano perdido, eu estou achando um ano fantástico. É tanto desafio que a gente está encarando, isso eu estou falando até de uma forma geral. Eu sei que tem muita coisa que é triste de ver, pessoas perdendo empregos e tudo mais, mas eu acredito que as pessoas serão absorvidas por outras coisas também que estão surgindo, que não tinham antes, né? O próprio iFood deve ter tido, o Arnaldo não comentou, mas eu também não sei se é isso, mas imagino que deve ter tido um volume maior de entregadores nessa época do que era antes. Não sei, pode ser, mas enfim, eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. E a pandemia, ela não é de todo mal, não. Eu acho que ela traz muita oportunidade, sair da zona de conforto, buscar novos segmentos, novas oportunidades no mercado. Por exemplo, 2 pessoas que foram contratadas para a minha equipe, elas estavam desempregadas por conta da Covid. E já resgatei, porque eram ex-funcionários, sabiam todo o processo, já resgatamos. Então, veja, a pandemia para elas não foi tão ruim também, porque elas voltaram para onde elas aprenderam muito, estavam com saudade da equipe, então foram super bem recebidas, estão super felizes.
Então, eu enxergo por esse caminho aí, ô Miguel e Fernando, acho que essa é a ideia. O planejamento estratégico muda completamente. Completamente, a única coisa que não muda são os nossos valores e as nossas crenças. Legal, Bruno. Só brincar contigo, você falou até do resgate dos brinquedos do baú. Eu quero ver nessa pós-pandemia alguém ganhar de mim no Gênios, tá? Eu resgatei meus Gênios lá e estou afiado nele. Você pode organizar aí depois um torneio virtual e quero ver, achar um desafiante. A gente tem duas perguntas aqui para o Arnaldo. Uma outra o Fernando também está colocando uma pergunta. Se o Arnaldo pudesse citar um aprendizado importante em termos de experiência do cliente na iFood, qual seria esse aprendizado? E tem uma pergunta aqui do André San Martin: quando vocês vão começar a entregar com drone? Boa, vamos lá para a primeira pergunta, que é com relação ao aprendizado. Gente, vamos lá, tiveram muitos, tá? Assim, acho que é o que a gente mais teve agora durante esse período da pandemia foi, sem dúvida, o tema de aprendizado. Eu acho que uma das coisas que para a gente fez muito sentido foi a transparência, assim, eu vou te falar um aprendizado que foi positivo. O que a gente percebeu é que nos dias, logo no começo da pandemia, onde a gente estava ajustando o home office no atendimento, né, como fazer isso, a gente percebeu que nos dias que a gente teve os piores níveis de serviço, por conta desses ajustes, foram os dias que a gente teve o maior índice de satisfação, nesses primeiros dias, tá? E parece ser maluco isso, né? Mas foi pura empatia. Foi pura empatia das pessoas entenderem. Até um dos pontos que você comentou aqui, de que, putz, agora as pessoas querem receber e são exigentes com relação a isso, é pura empatia que a gente conseguiu ser transparente em dizer o que estava acontecendo naquele momento para cada cliente e quais eram as nossas limitações naquele momento. Então, aquilo fez com que as pessoas entendessem e assim, não foi um ensinamento, mas nos provou que cada vez mais não deveria existir discussões sobre transparência, né, e o quanto a gente deveria ser cada vez mais transparente. Então, isso para mim é um ponto super só reforçou o que eu sempre acreditei com relação ao tema de transparência, tá? Com relação às entregas de drone, só para a gente teve algumas notícias com relação a isso, mas só para dizer, a ideia é que ele complemente a nossa operação com o que a gente já tem hoje, tá? Então, a gente entende que realizar a primeira parte da entrega pode sim ser viabilizada, a primeira parte dela em alguma rota específica por drone, mas a rota final continuar até a chegada da casa do cliente, continuar acontecendo pelos modais tradicionais que a gente tem hoje, que é por moto, bicicleta ou patinete. O que a gente tem é uma rota de 400 metros que vai ligar uma praça de alimentação de um shopping, um hub do iFood, e fazer com que esse trecho seja viabilizado em um prazo muito curto, 2 minutos durante um trecho que seria feito, por exemplo, a pé, poderia ser feito em 12 minutos. E aí, a partir desse trecho, o processo de entrega continua sendo feito igual pelos entregadores, né? Então, a ideia é só criar essa rota intermediária para esse trecho em especial, que é essa praça de alimentação e esse hub do iFood que nós temos. Há também uma segunda rota que também será realizada em caráter experimental, mas que a gente ainda não ainda está em avaliação. O que a gente tem para esse momento é esse projeto que tem essas características que eu contei agora para vocês. E que, óbvio, mostra muito do nosso DNA de inovação e de querer fazer diferente e prestar um serviço sempre inovador e com humanização. Então, é por esse olhar que a gente tem essa nova maneira de entrega. Muito legal. E realmente é visão de futuro, futuro e futuro, né? Eu acho que você falou
agilizar um pedaço do hub, vocês estão colocando uma solução nova para ganhar minutos que fazem total diferença na experiência final do cliente. Cara, eu queria agradecer ao Arnaldo e ao Bruno por esse debate. A gente tem mais perguntas, eu mesmo estou curioso para perguntar um monte mais de coisa, mas em respeito ao tempo, e eu brinco que eu fui doutrinado desde criancinha a respeitar o tempo, então estou aqui olhando no relógio para não estourar. A gente vai encerrar. Eu queria passar para vocês aí palavras finais de encerramento. Quer começar? Eu quero agradecer aí a oportunidade de falar mais sobre mim, sobre o iFood, sobre o que eu acredito. Agradecer a oportunidade, Miguel e todos os organizadores. Agradecer ao Bruno, que também é um super companheiro aí, a gente às vezes se fala. E qualquer um da audiência que tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode me procurar. Acho que talvez o canal mais simples seja o LinkedIn. É só procurar Arnaldo Bertolatini e mandar os questionamentos. Muito, muito obrigado mesmo, e eu desejo que todos estejam bem, com segurança e com saúde por esse momento difícil que a gente está passando. Arnaldo, obrigado aí também, te agradeço, foi bom te ver, te reencontrar. Miguel, faz quase um ano aí que a gente não se fala. Se você quiser me liga aqui para a gente bater um papo. Você falou do comandante Rolim, né? Eu trabalhei com a família Amaro, Natan, e realmente a cultura que ele implementou é uma cultura difícil até da gente replicar. E a gente que fala tanto em cultura de cliente, né? Ele conseguiu fazer isso com maestria. Eu queria agradecer de novo o convite, mesmo que tenha sido de última hora. Desculpa se eu também estava um pouco atrapalhado em algum momento, porque a gente entra em campo aos 45, a gente só não sabe se a gente vai conseguir fazer o gol. Compartilho muito dessas ideias também do Arnaldo, de humanização, de empatia. Eu bato muito nessa tecla de empatia. Em todo momento que eu posso, eu falo isso com as pessoas para ver se desperta, para ver se entendem que a experiência do cliente está muito mais ligado a isso do que a tecnologia, por exemplo, né? E agradecer a Miriam Garrido, toda a organização, vocês. Eu também me encontro no LinkedIn, é a forma mais fácil de falar comigo, Bruno Gobato. E, de novo, convido as pessoas a conhecerem a ferramenta de mapeamento de jornada, gratuito, para todo o mercado, em português, né? O peopleexperience.com.br. E é isso aí, um bom final de semana para todo mundo. Bruno, você falou que você entrou aí aos 45. Tenha certeza que a gente só escala para bater pênalti quem a gente sabe que vai fazer o gol, cara. Então, é sempre tranquilo te chamar aí para qualquer debate que a gente tem certeza que você vai bater o pênalti e vai fazer o gol. Bastante gente se disponibilizou a conversar com o grupo via LinkedIn, mas eu queria só reforçar que a gente pode conversar via o próprio aplicativo. Um dos diferenciais aí que a Garrido implantou no Smart desse ano foi a criação deste grupo, dessa comunidade. Eu acho que isso daí faz total diferença. Dá para a gente trocar informações pelo aplicativo, estar em contato. É uma forma de substituir o contato físico do evento por um contato digital e se manter conectados. Então, eu acho que um dos convites que eu queria fazer é para que todo mundo utilizasse o aplicativo aí durante essa próxima semana para ir conhecendo e trocando informações. Eu acho que isso faz parte da nova dinâmica aí do Smart e pode ser um aprendizado bem legal. Fica fácil aí de todo mundo estar em contato. E está disponível até às 18h30 a visita ao stand dos patrocinadores. Convido novamente quem ainda não visitou que visite. Tem bastante coisa legal para ser vista. Acho que vale a pena. E queria agradecer mais uma vez aí. Vou brincar que vou me sentir na televisão. Queria agradecer a audiência de todos e contando com todo mundo na próxima quinta-feira para a 4ª edição do Smart. Obrigado e vamos subir a vinheta.